Boa tarde, amigos e amigas. Meu nome é Ludmila Almeida, eu sou trabalhadora do GEPEC e venho aqui hoje para darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse estudo que tem sido feito de forma sequencial e atualmente estamos no capítulo 8. Mas antes de adentrarmos as nossas reflexões, as nossas leituras, gostaria de convidar a todos para que possamos fazer uma oração inicial. Então, aqueles que desejarem podem fechar os olhos. Vamos nos colocar numa posição confortável. Vamos nos concentrar no aqui, no agora, manter a respiração tranquila. E nos conectar com o nosso Mestre Jesus, rogando: ó Divino Mestre, estamos aqui mais uma vez dispostos a adentrar e desvendar os seus conhecimentos, as suas lições. Permite-nos, Senhor, ter a honra de receber, de compreender, de verdadeiramente vivenciar cada uma das tuas lições. Que elas nos atinjam profundamente na nossa mente, mas sobretudo nos nossos corações. Que essa energia que paira nesse momento possa atingir a nós, mas também a todos aqueles que estão ao nosso redor, necessitados do teu amor, da tua verdade. Que possa ser uma tarde tranquila, de reflexões, e que possamos tirar o melhor proveito deste momento. Que assim seja. Então, meus amigos, como eu havia comentado, nós estamos hoje fazendo a continuação do capítulo 8, que é o capítulo Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E vamos ler o item A Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas. Esse trecho, esse item, ele começa com uma situação do Evangelho de São Mateus, no capítulo 15, dos versículos 1 a 20, quando está Jesus e os seus discípulos retornando de Jerusalém, e eles são questionados pelos escribas e fariseus sobre os costumes da época, costume da lei dos judeus da época, da lavagem das mãos. Então, os escribas e fariseus questionam a Jesus por que os seus discípulos não lavam as mãos, né? Se referia ao ato de lavar as mãos antes das refeições. E Jesus responde para eles que, na verdade, o maior mandamento que é quebrado não é o da lavagem das mãos, porque esse é um mandamento humano, é uma lei criada pelos homens, mas que a grande quebra no mandamento, a grande contravenção, na verdade, são a quebra dos mandamentos de Deus, dos mandamentos de amor, de honrar pai e mãe. Então ele cita, inclusive, o profeta Isaías, quando ele fala: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. E por que Jesus responde dessa forma aos escribas e aos fariseus? Porque ele era contra se lavar as mãos, contra os hábitos de higiene? Não é esse o ponto principal. Na verdade, o que Jesus queria dizer nesse momento é que aquelas pessoas estavam tão preocupadas com os hábitos externos, né, com os ritos externos de lavagem à mão, e davam a isso uma importância tão grande que se esqueciam do verdadeiro sentido dos ensinamentos do Pai, que era o amor, que era honrar pai e mãe, que era cuidar do próximo, né, amar ao próximo como a si mesmo. E a verdade, o rito de lavar a mão nada mais passava do que um rito material. Isso não tinha nenhuma significação de âmbito espiritual. Não era isso que trazia a pureza aos homens. Nem este rito de lavar a mão e nem quaisquer outros ritos à época, né? Porque a lei dos judeus à época, ela começou a se tornar uma lei muito complexa, né? Muito difícil, porque os homens criavam cada vez mais metodologias de rituais e de coisas que haviam de se cumprir para que não se fosse impuro. Então, eram ritos relacionados à alimentação, aos dias da semana, aos hábitos, né? Tudo para eles tinha uma lei, tudo para eles tinha um rito.
E Jesus estava ali naquele momento dizendo, não para deixarmos de nos higienizar, mas sim para deixarmos de lado a importância que damos às leis do homem, porque essas leis do homem não foram as leis ensinadas, trazidas pelo nosso Pai, né? E aí vem essa citação de Isaías, profeta, que veio anteriormente a Jesus Cristo, para confirmar, para explicar para eles, na linguagem que eles entendessem, a linguagem dos profetas, né? A mensagem que ele queria trazer. Então, ele diz, mais uma vez, este povo me honra com os lábios, ou seja, me honra da boca para fora, mas seu coração está longe de mim. O que ele quer dizer com coração, né? O seu espírito está longe de mim, né? Não é o coração carnal, mas o seu espírito, o seu pensamento está longe de mim. E é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas, que não são de Deus. E aí ele segue dizendo, né? Jesus diz, ele reúne o povo e diz, não é o que entra na boca que enlameia o homem, mas o que sai da boca do homem. O que sai da boca do homem, né? Sai aquilo que nós temos. O que sai da minha boca? Sai o que eu tenho para dar, né? Os meus pensamentos, as minhas vontades, a minha capacidade de me expressar, vem do que eu tenho. Então é isso que verdadeiramente traz a essência do homem. E é essa essência que devemos purificar. É a isso que devemos buscar limpar. E não o externo, né? Os rituais de lavagem, de purificação do corpo, não são o que verdadeiramente vão levar a uma pureza do coração, ou seja, do espírito. E aí esse trecho, né, desse capítulo segue com uma passagem do Evangelho de São Lucas, no capítulo 11, versículos 37 a 40, onde Jesus vai jantar na casa de um fariseu e ele se põe à mesa sem lavar as suas mãos, mais uma vez, né, retornando a esse costume judeu da época. E eu vou ler porque é um trechinho curto para a gente entender. Então, enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que jantasse em sua casa. E Jesus, para lá dirigindo-se, colocou-se à mesa. O fariseu começou então a dizer para si mesmo, por que não lavou as mãos antes do jantar? Mas o Senhor lhe disse, vós outros, fariseus, tendes grandes cuidados em limpar o exterior do copo e do prato, mas o interior de vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos sois! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? E aí Jesus trazendo mais uma vez essa reflexão para os fariseus e para todos que estavam ali naquele jantar, de que o excesso de cuidado com o exterior não traria, na verdade, uma limpeza do interior e que deveríamos agradar ao Criador, cuidando tanto do nosso corpo, do nosso exterior, da nossa matéria, inclusive da matéria de que nos servimos, dos nossos pratos e copos, como ele disse, mas principalmente do nosso interior. Então a limpeza tem que ser de dentro para fora, né? O mais importante para o menos importante. E aí nos faz refletir por que, né, desses hábitos dos judeus na época, e não só dos judeus. Quando a gente pensa em diversas religiões que vieram, inclusive religiões cristãs que vieram depois, a gente pensa em diversos hábitos, diversos ritos, diversos amuletos, que são trazidos por essas religiões com a intenção de se melhorar, se purificar, ou só através disso é possível estar limpo, né? Quando na verdade nós, espíritas, sabemos que não é exatamente dessa forma. E isso acontece porque é mais fácil assim. É mais fácil que a gente lave as mãos do que a gente purifique o coração. É muito mais fácil, por exemplo, tomar um banho de sal grosso, né? Ou fazer um sinal de cruz para se purificar, do que realmente trabalhar as nossas energias, do que realmente mudar a nossa psicosfera, do que realmente sintonizar com energias salutares, divinas, de alto padrão, de alto conteúdo. Essa mudança
de energia, ela é muito mais difícil, ela requer muito mais sair da preguiça, sair da inércia, do que a mudança externa de um ritual, de um amuleto. Por exemplo, é muito mais fácil que eu entre num ambiente com o pé direito, ou que use um determinado amuleto, uma figa, um crucifixo, enfim, não estou me dirigindo aqui exatamente a nenhuma religião específica, porque todas são, né, respeitadas e bem-vindas, mas nós precisamos analisar a forma como nós nos apegamos a determinados hábitos, né? Muitas vezes isso vira uma muleta emocional, né? Na verdade, nós não precisamos usar muletas cada vez mais elaboradas, mais rebuscadas. O que nós precisamos de verdade é fortalecer as nossas próprias pernas para que possamos caminhar, né? Então, precisamos deixar de lado tudo isso que a gente julga de forma material, que está fazendo uma limpeza, e realmente pensar: como estou me purificando? Como estou me depurando? Qual é o meu caminho para a verdadeira pureza? Né? E aí, quando a gente pensa no último capítulo, no último parágrafo, desculpa, ele vem aqui nos dizer que o objetivo de todas as religiões é, na verdade, nos levar a Deus, nos ligar a Deus, é o religare, né? Religar ao alto, ao Deus, enfim, à entidade divina. E qual é esse caminho para Deus? É o caminho da purificação, é o caminho da depuração. Então, nós precisamos nos depurar intimamente para que possamos alcançar o mérito de nos religarmos a Deus. E essa purificação, ela não vem por atos externos, ela não vem por regras impostas por religiões terrenas, humanas, mas ela vem pelas leis divinas, pelas leis trazidas pelo nosso Pai, né? Então, fica aqui a minha reflexão, né, de que a gente entenda que é preciso muito mais depurar, limpar o nosso espírito do que o nosso corpo, a nossa matéria. E que a depuração do nosso espírito, ela depende principalmente da nossa mudança interior, e não do externo, e não do ritual, e não do amuleto. Era isso que eu tinha para trazer para vocês, meus amigos, e espero que tenham conseguido passar essa mensagem de forma clara. E agora vamos, mais uma vez, fazer uma oração para que possamos encerrar esse nosso estudo de hoje. Convido todos para, mais uma vez, se colocarem de forma confortável, uma respiração tranquila. Aqueles que desejarem, fecharem novamente os seus olhos, pensando no nosso Pai, Criador deste mundo em que vivemos, dessa natureza esplendorosa. E vamos agradecer. Ó Pai Celestial, muito obrigado pela nossa vida, pela nossa oportunidade de redenção e de depuração, porque sabemos que ainda somos muito imperfeitos, mas também sabemos que reina em nós uma vontade de melhorar a cada dia. Então, Senhor, nos dá força, nos dá inspiração para que possamos continuar trilhando o caminho do bem e do amor. Ó Pai, derrama sobre todos aqueles que são necessitados de saúde, de cuidado, de atenção. Derrama a sua luz, Senhor, sobre todos aqueles que vivem situações de abandono, de violência, de miséria. Todos aqueles que estão adoentados, seja fisicamente ou psicologicamente, psiquicamente. Derrama sobre eles, Senhor, a sua luz, e que possamos verdadeiramente buscar o seu caminho nos nossos dias, a partir de hoje, nos transformando cada vez mais em seres depurados, para tentar buscar o reencontro com o Senhor. Que assim seja.
Então é isso, meus amigos, muito obrigado. Gostaria de convidar a todos para que no próximo domingo, neste mesmo horário, possam dar continuidade ao nosso estudo. Até a próxima!